estive lá no Santuário do Despojamento, eu fui visitar o túmulo do Carlo. Fiz até uma imersão bastante profunda, conversei com o bispo Domênico Sorrentino por um longo tempo. E fui muito impactado pelo Carlo. E quando a gente chega e começa a falar de Carlo Acutis, algumas pessoas têm uma identificação imediata. Tem, por exemplo, a minha cunhada Daniela, é um exemplo que chora ao ver a imagem dele. Mas tem outras pessoas que perguntam, Rodrigo, por que ele é santo, hein? Eu tenho a minha explicação, mas eu queria ouvir a sua. Tem gente que duvida também, né? A vovó do Carlo, a Luana, dos muitos bate-papos que nós tivemos, ela disse assim uma vez para mim, Padre Fábio, o meu neto gostava tanto das coisas da igreja, de ler a vida dos santos, etc. Eu pensava que ele iria ser um padre, quem sabe um bispo, ou um papa, a avó dizendo, mas eu não imaginava que meu neto fosse santo. Veja bem, Rodrigo, a santidade parece que é algo tão distante, estratosférico, que as pessoas duvidam. E por duvidarem, elas não acreditam que alguém como eu, como você, pode ser agraciado com esse chamado. O que as pessoas têm que entender é que a santidade é um chamado que Deus nos fez. Independentemente, foi feito para todos. A questão é que nem sempre nós temos coragem de responder esse chamado, porque é preciso coragem, né? O Carlo, em 15 anos, foram suficientes para ele responder esse chamado de Deus. Há pessoas que passam uma vida e não conseguem nem compreender a que vieram. Esse chamado é o que a gente aprende, né, quando a gente começa, quando o menino a estudar a ideia da vocação. Que é o mesmo chamado que leva, por exemplo, o senhor a ser padre, não é? Não, veja bem. Quando o chamado à santidade ele foi feito para todos. Quando? No dia do batismo. São Paulo já nos chama de santos. Todos os batizados são santos. É que nós fizemos uma hierarquia dentro desse chamado. O santo canonizado foi aquele que conseguiu uma configuração maior com Cristo na vida, ao ponto de nós o colocarmos como exemplo, como modelo. Aí eu destaco. Mas a santidade é um chamado que eu respondo no dia a dia pelo bem que eu faço. O bem que eu faço está dentro do projeto de santidade. Veja bem, nós trazemos tendência ao mal dentro de nós também. Mas eu tenho a liberdade de fazer a escolha. Eu sou fruto das minhas escolhas. E se eu opto pelo bem, eu estou trilhando esse caminho de santidade. Não precisa chegar à canonização. Mas no que a escolha do Carlo se difere de outras escolhas? Veja bem, no que se difere? Carlo, quando tinha 7 anos de idade, quando ele fez a primeira comunhão, ali foi o divisor de águas da vida dele. Ele estabeleceu um projeto para a vida dele, né? E no projeto ele disse, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. O senhor falou 7 anos, eu estou pensando nessa imagem aqui? Nessa imagem, sim. No dia que ele fez a primeira comunhão, aí foi o divisor de águas da vida dele. Foi quando ele comungou. Pela primeira vez, ele disse, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. E estabeleceu dentro do projeto uma meta. Minha meta é o infinito. E o que é o infinito? O infinito é o céu. Deus, como ele dizia, nonio, madio. Então, o Carlo... Nonio, madio. Não eu, mas Deus. O Carlo foi uma criança e um jovem obstinado pelo céu. A única coisa que o Carlo queria era o céu, né? Isso aí já causa um impacto e uma diferença, porque nós fazemos tantas opções. Eu costumo, onde eu vou, pergunto para as pessoas, quem deseja o céu? Aí todo mundo levanta o braço, eu desejo. Aí eu pergunto, quem quer ir daqui a 5 minutos? Ninguém levanta. Essa é a diferença nossa e do Carlo. Ou seja, quem deseja vive dioturnamente de acordo com o seu desejo. Faz com que sua vida seja voltada para esse desejo. Porque o céu pode chegar daqui a 5 minutos, daqui a 5 anos, 10 anos ou 50, eu não sei. Padre, mas ir para o céu implica em morrer antes. Óbvio, eu tenho que morrer. Eu tenho que passar pela morte, né? É na vida que eu vou construindo o caminho para esse projeto, que é transcendente. A ideia de que pode existir o céu aqui na Terra é inexistente dentro da sua visão? Completamente, senão então vamos ficar aqui, né? Então não vamos desejar mais nada além daqui. Tudo aqui, Rodrigo, é imanência. Na verdade, esse é o grande desejo do ser humano, querer fazer com que as coisas aconteçam aqui. Aliás, a única coisa de concreto que nós temos é a vida, é isso aqui. Essa é a imanência. Eu estou aqui diante de você. Eu tenho consciência que eu estou diante de você. Isso que os cristãos antigos chamavam de vestimentas. Pois é. É aquilo que a nossa alma veste. Exato. Mas há algo transcendente. A própria consciência nos remete a isso, que não está aqui, né? E por ser transcendente não é palpável. Então, não é aqui. Não pode ser aqui.
A consciência me dá essa certeza, pela fé, óbvio, porque quem não acredita, não sei como que fica a situação. Padre, tem chance, só porque a gente tocou nesse assunto que é tão profundo, tem chance de ser só aqui e a gente está enganado? Ah, meu amigo, mas se for aqui vai ser uma frustração tão grande, porque tanta coisa a gente renunciou e fez pensando lá. Porque, biblicamente, o próprio Evangelho diz, olha, você receberá o cêntuplo aqui, pela opção de vida que você fez, e, no fim, a vida eterna. Como não existe o eterno no tempo, não tem como ser aqui. Não tem como ser aqui. Tem que ser transcendente a coisa. Né? Porque a gente morre, a gente tem consciência da finitude, senão haveria uma outra certeza que me remetesse aqui. Mas não tem, não adianta. E aqui tá ruim pra danado, né? Meu filho, olha, a situação tá feia. Por conta do mau uso da liberdade do homem. Porque Deus viu que era bom quando ele fez tudo. O mundo é bom. Eu não gosto dessa ideia das pessoas demonizarem o mundo ou quererem culpar o mundo pelos seus atos. Né? Que o mundo é isso, que o mundo não... Mas quando você fala o mundo, você está falando das pessoas em geral? O mundo nas pessoas e tudo que está aí. Porque muitas vezes nós queremos fugir da nossa realidade ou não queremos assumir, vamos usar uma linguagem religiosa, os nossos pecados. Aí nós queremos sempre encontrar um bode expiatório, uma vítima, para culpar. Ah, a culpa é do mundo. Espera aí. Vamos lá no livro do Gênesis. Quando Deus cria, no fim de cada dia, ele diz que era bom. O mundo é bom. Senão, se perguntar para as pessoas se elas querem morrer, elas não querem. Elas querem ficar aqui. Que o diga a ciência tentando retardar a morte em todas as formas. Mas a imortalidade também não é uma boa, não, né? Que estão tentando fazer, né? Pois é, claro que não. Aqui a imortalidade nesse mundo. Nesse mundo não existe. Mas estão tentando. Como tentaram fazer as clonagens das pessoas, mas a alma não se clona. Posso clonar tudo, menos a alma. Isso tem muito a ver com o que o Carlos dizia da fotocópia, né? Tem. Todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. E o que é morrer fotocópia, hein? É ser um nada? É ser um imitador dos outros? É porque para Carlos era muito claro, a nossa essência é em Deus. Ser original é viver de acordo com o fim pelo qual fui criado. O meu fim é Deus. Dele vim, dele eu tenho que voltar. Quando eu me adultero e fujo dessa realidade, eu viro fotocópia de mim mesmo. Ou quando eu tento colocar outras coisas como substituição daquilo que é essencial. Porque o essencial é sempre Deus. Mas ele não estava falando também das pessoas que passam os dias na rede social querendo ser o vazio dos influenciadores que não tem nada a dizer, querendo copiar influenciadores? Não é também disso que ele falava? Veja bem, Rodrigo, o Carlos não teve rede social nenhuma. Aliás, o Carlos é do tempo do Orkut, né? Eu sou do tempo do Orkut, dessa rede social. Nós somos do mesmo tempo, tá? Eu já verifiquei sua data de nascimento, somos muito próximos. Pois é, meu amigo. Então, o Carlos não teve rede social nenhuma. A única coisa que esse garoto tinha era um notebook que ele conectava na internet. Ele nunca entrou no Orkut, por exemplo? Não, porque nunca teve. Não quis? Não quis. Não tinha nem celular. Uhum. Nunca teve namorada? Não. Não quis. Aliás, essa é a pergunta que todo mundo faz, e as meninas também. Porque devia chover menina em cima dele. Com certeza, um jovem belo, de 1,83 m de altura, riquíssimo, milionário, da cidade de Milão. Você acha que não tinha um monte de menina em cima? Lógico que tinha. Mas aí o cara disse assim, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Interessante esse rapaz, né? Dona Antônia que fala, né? Das tantos papos com Dona Antônia, ela diz com todo um sentido. Carlos era puro. Puro no sentido de que ele sabia o que queria. Né? Então não se deixou seduzir por aquilo que facilmente nós caímos. Né? Então, das poucas vezes que o pai do Carlos falou em público, nesse dia que ele foi falar, até hoje eu vou ver o André falando, foi na semana da beatificação, ele diz assim... O André é o pai? O pai, André. Ele disse assim, o meu filho não era um jovem ambíguo. Ele sabia o que queria. E tudo que fazia bem feito. Esse era Carlos. Num outro bate-papo, também com Dona Antônia, dos tantos momentos nossos da pandemia, que a gente ficou ali dentro de casa, nós chegamos à seguinte conclusão, Rodrigo, numa reflexão, que o Carlos tinha ciência infusa. O que é isso, ciência infusa? Uma inteligência transcendental. Como vocês concluíram isso? Se ele sentasse 5 minutos com você, ele dizia o que você precisava ouvir. Ele fazia a leitura da alma das pessoas. E isso é muito transcendente. Então é uma inteligência que estava além da imanência. Porque um garoto que estudou grego e hebraico sem nunca ter ido à escola, estudar essas línguas, porque ele queria compreender melhor a Sagrada Escritura, então ele foi nas origens. Né? Nós podemos dizer, do ponto de vista científico, que ele tinha um QI elevadíssimo,
Mas não era só isso. Pelo fim, pela finalidade na qual ele utilizava, isso só mostrava que era algo realmente transcendente. Aí nós chamamos de ciência infusa. Né? É um viver no céu estando aqui. Uma coisa mais ou menos assim. As palavras não conseguem dizer totalmente, mas é mais ou menos isso.